bem-vindos ao nosso podcast De Repente Deus Age. Já no nosso segundo episódio, e como a gente tinha combinado, com alguém muito especial, Padre Gustavo. Padre, muito obrigada pelo seu sim, muito obrigada por aceitar o nosso convite, mas principalmente muito obrigada por nos apoiar nesse projeto. Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. De repente apareceu esse convite para participar desse podcast aqui e aqui estamos para conversar um pouquinho. É uma satisfação muito grande, Padre, o senhor participar aqui com a gente de um projeto que a gente vem pensando há muito tempo. E a partir do momento que a gente idealizou esse projeto, o senhor foi um dos que muito apoiou a gente nesse projeto. E acho muito legal que vai atingir muitas pessoas e mostrar o quanto E eu me Deus... sinto honrado de estar aqui sendo o primeiro convidado. Primeiro. Olha a responsa, hein? Se não der certo, a culpa é minha. Eu tenho certeza que não tem errado. Há de dar tudo certo. Amém. Amém. Como a gente já tinha comentado no episódio de abertura, cada um dos nossos episódios vai tratar de uma forma como Deus agiu na vida da pessoa. Então, o nome do episódio de hoje é De Repente, Ele Me Chamou Pelo Nome. E já fica aí o gostinho de que nós vamos tratar da vocação sacerdotal. Então, é com muita alegria que nós acolhemos o nosso pároco. Eu brinco com ele que ele é o pároco preferido da Nossa Senhora Menina, não sei porquê. É o único que tem. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ele, para a gente saber como foi esse chamado. E aí, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer para o senhor, acho que antecede a sua vocação. Qual é a primeira lembrança que o senhor tem como católico? Primeira lembrança como católico, eu acho que eu tinha por volta de uns 10 anos de idade e nós sofremos um acidente. Estávamos indo para o Beto Carreiro World, minha tia, minha mãe, eu, tinha uns 10 anos, meu irmão, uns 6 anos e minha priminha de 3 anos de idade. E nesse caminho sofremos um acidente na divisa entre São Paulo e o estado do Paraná, que o carro capotou. E a única coisa que eu lembro desse acidente, parecia que eu estava dentro de um liquidificador e a minha tia gritando: Nossa Senhora Aparecida, segura a gente. E de fato, foi um acidente que deu perda total no carro. A minha mãe quebrou uma costela, eu bati a cabeça, acho que eu fiquei assim por causa disso. Mas as pessoas olhavam o carro depois e achavam que todo mundo que estava no carro tinha morrido, porque de fato era um Voyage daquele modelo antigo e foi totalmente destruído. E depois que voltamos para Botucatu, minha mãe ficou hospitalizada há um tempo. Depois que voltamos para Botucatu, fomos a uma missa na Sagrada Coração de Jesus, aqui em Botucatu, que tinha uma missa de quarta-feira em honra a Nossa Senhora Aparecida, e a gente foi agradecer pelo dom da nossa vida, né? E são as providências de Deus, né? Porque foi no dia 5 de janeiro que isso aconteceu em 96. E eu fui batizado no dia 5 de janeiro de 86, 10 anos antes, né? Então eu digo que eu nasci de novo ali, né? Então aquela Nossa Senhora Aparecida que a minha tia gritou, aquela missa foi a primeira recordação que eu tenho como católico, né? Depois eu fiz a primeira comunhão, nesse contexto também, eu lembro da catequese, das missas das crianças que eu ia ali na Sagrada Coração de Jesus, na época o padre Zezinho, que fazia uma missa das crianças, comecei a servir como coroinha ali, então foi um início de uma caminhada como católico. E foi ali que o senhor, foi dali que o senhor tirou a inspiração para a missa das crianças que o senhor faz aqui na nossa paróquia? Sim, da missa que eu participava na paróquia Sagrada Coração de Jesus com o padre Zezinho, que era uma bagunça aquela missa, né? E de fato tinha muitas crianças, né? Eu era coroinha na época, depois da catequese, né? Lá, depois que a gente fazia a primeira comunhão, que podia se tornar coroinha. Então eu me tornei coroinha ali e também tinha mais de 100 coroinhas na época, tinha o coral das crianças e na missa, durante a homilia, o padre sempre fazia
uma homilia voltada para as crianças, fazia uma gincana, uma competição entre as crianças do coral e as crianças da catequese, as crianças dos coroinhas contra e as perguntas. Era uma missa que envolvia bastante as crianças e com certeza muito do que eu faço nas missas das crianças hoje vem de inspiração lá da minha infância, daquilo que eu vivenciei e que ficou guardado, né? E hoje é legal que eu faço muitos casamentos de coroinhas e amigos daquela época que também a fé nasceu daquela experiência, daquela missa de crianças, que até hoje a gente se recorda, né? Às vezes encontramos amigos daquela época e a gente lembra e dá risada juntos, porque foi algo muito marcante, né? E eu acho que a infância é uma época que se forma a personalidade, se formam os valores, e criar uma imagem positiva da igreja, de Deus, da religião, é muito importante. Como em mim e tantos outros, aquela missa formou essa imagem positiva, eu acho que incutir isso nas crianças desde cedo é fundamental. Por mais que pode ser que na adolescência, na juventude se afastem, mas a sementinha foi lançada e um dia eles voltam. Acho que é muito importante também essa outra visão da gente ver, agradar essas crianças, trazer essas crianças para perto, né, padre? Que automaticamente os pais vêm juntos. A gente ouve muito testemunho que o amiguinho chamou o amiguinho para ir na missa, mas o pai era de outra igreja, de outra religião, mas que se converteu ao católico e vão trazer, as crianças vão trazendo os pais ainda mais para a igreja, né, padre? Eu acredito muito nisso, né? Que conquistando os filhos, conquistamos os pais também, né? Um pai e uma mãe vendo o seu filho ali feliz, acolhido, participando, com certeza são mais motivados também a participar e a se envolver também. E quando foi que o senhor percebeu que o senhor tinha esse chamado ao sacerdócio? Foi na adolescência mesmo ali? Ou já quando coroinha o senhor tinha esse desejo no coração? Quando eu era coroinha, nessa época então, a minha família mudava bastante de casa e eu comecei a participar mais da paróquia São Pio X, que fica no Jardim Reflorenda aqui em Botucatu. Ali eu me envolvi bastante e passava muito tempo na igreja. Se tivesse missa de segunda a segunda, eu ia na missa todo dia. E minha mãe falava, leva e fica com a cama lá, já dorme na igreja já. Mas eu lembro que nessa época, quando as pessoas falavam, você vai ser padre? Eu falava, Deus me livre, uma desgraça dessa. Falava justamente assim. Agora, falando aqui, eu lembrei também que na minha infância, se falava que meu avô tinha um sonho que eu fosse padre, mas nunca levei a sério. Não é que isso pesou, talvez... Na sua escolha. Conscientemente não, mas talvez ele teve a influência dele. Mas eu comecei então a participar como coroinha, gostava muito daquilo ali, a figura do padre, a autoridade do padre, as roupas do padre, a pregação do padre, começaram a me chamar muito a atenção, mas naquela época, 11, 12, 13 anos, não pensava, sinceramente não pensava nisso. Foi quando eu tinha uns 14 anos que um vizinho, o mesmo vizinho que fez com que eu me tornasse coroinha, que me convidou a participar da comunidade, ele começou a participar de uns encontros vocacionais no seminário. Todo último domingo do mês tinha um encontro vocacional no seminário. E eu comecei a participar. Na época eu estava na 8ª série, comecei a participar desses encontros que se falava da vocação sacerdotal, mas também das outras vocações, como leigo, a vida matrimonial. E ali, quando eu estava na 8ª série, ano 2000, eu participei durante um semestre. Daí, quando chegou no meio do ano, eu percebi que o negócio estava afunilando e ficando sério para quem queria entrar no seminário mesmo. E aquele ano eu decidi que eu ia parar de fazer os encontros ali. No ano seguinte, 2001, eu já estava no primeiro ano do ensino médio, voltei a participar desses encontros e daí sim fui até o final. Tanto que em novembro era o último encontro, não era só um domingo, era um final de semana, a gente chegava na sexta-noite
e ficava o final de semana todo ali, onde ia ser a seleção para aqueles que iriam, de fato, entrar no seminário no ano seguinte. Conversa com o reitor, com o bispo, com o psicólogo, com outros padres do conselho formativo, e eu decidi ir, participei e entrei para o seminário. Então eu digo que não sei determinar exatamente onde surgiu o desejo, né? Mas eu acho que foi da rotina, da participação, do me sentir bem estando ali nas atividades da igreja, servindo e participando desses encontros vocacionais que veio à vontade e entrei para o seminário mais para conhecer, ver o que ia dar e deu nisso. Sabe, senhor, deu bom, como diria graças a meu Deus. tio, deu bom. Sabe o que o senhor falou agora? O senhor era bem jovem, né? O senhor tinha 16? Eu entrei com 16 anos para o seminário, em 2002. Uma curiosidade que eu tenho, até por conta do próprio Mateus, né? Que o Mateus também é bem jovem. Para quem não conhece, o Mateus, ele é nosso paroquiano, né? Filho da Maria. E ele é seminarista também. E eu vejo, às vezes, ele com outros seminaristas. E aí me bate a curiosidade. Independentemente da idade daquele que está no seminário, eles seguem assim, tipo, no mesmo nível, não sei se tem um nível de graduação ou algo assim, por exemplo, alguém de 16 e alguém de 32, que sentiu o chamado um pouco mais, né, mais pra frente no caminhar da vida, assim. Eles seguem no mesmo nível de aprendizado? No nosso caso, eu como o Mateus, nós entramos ainda no ensino médio, né? Uhum. Então, daí a gente eu morava no seminário e estudava no Colégio La Salle, enquanto eu ainda estava no ensino médio. Depois que termina o ensino médio, daí tem um ano chamado propedêutico. Daí, esse ano propedêutico e os seguintes nivelam todos, né? Então, terminado o ensino médio, seja alguém que entrou com 18 anos, alguém que entrou com 30 anos, daí caminham no mesmo ritmo, né? Daí tem que seguir as etapas que são o propedêutico, que é um ano de discernimento vocacional mais intenso, depois a filosofia e depois a teologia, né? Mas, por exemplo, na filosofia, eu tinha lá meus 19, 20 anos e convivia com pessoas da minha turma que eram bem mais velhos do que eu. Então, mas no ensino médio, daí, a gente segue o ritmo da escola mesmo. O ritmo da escola, segue o ritmo da escola. O senhor teve algum medo, padre, alguma resistência, quando o senhor falou assim, não, eu quero, é isso que eu quero na vida? Como o senhor lutou com isso? Com assim? certeza. O primeiro medo é contar para os pais, né? Porque... Verdade! Sim, porque eu ia para a igreja mais sozinho, né? Depois que minha mãe e meu pai começaram a participar mais. Mas eu comecei a participar da igreja por causa desse convite desse amigo e ia sozinho. E ficava muito pensando na reação dos meus pais, né? O que eles iam pensar, que era bobagem minha, né? Porque desde o primeiro momento que eu disse que estava pensando em ir para o seminário, eles me abraçaram e apoiaram super a ideia. Hoje são super orgulhosos do filho padre. Dá para ver. Então, acho que o primeiro medo foi esse, né? Depois, o medo de sair de casa, né? Eu tinha 16 anos quando saí de casa. Ainda estava na mesma cidade, Botucatu, então sexta-feira era dia de folga à tarde. Então, quem não era de Botucatu ia passear na cidade, eu ia para casa dos meus pais. Então, estava sempre em contato com eles, então não foi tão difícil, mas foi a primeira vez que eu saí de casa realmente, né? Depois, a questão do futuro, mas será que é isso mesmo? Porque o ser padre é uma decisão para toda a vida, né? Então, acho que, será que é isso mesmo? Essa certeza que a gente busca ter, eu acho que depois, com o tempo, essa é a maior dúvida, o maior medo. Depois tem fases, né, que o seminário nos dá uma dificuldade, uma aridez, em que a gente não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, que faz parte do discernimento, as dúvidas que vão amadurecendo e fortalecendo as razões pelas quais a gente está lá, né? E esse tempo de formação que o senhor falou, né? O propedêutico, aí teologia, filosofia, na minha teologia. época, a faculdade de filosofia
eram 3 anos. É isso que eu ia perguntar, quanto tempo Isso, leva ao isso. todo, assim? Então, no meu caso, eu entrei antes de começar o propedêutico. Então, eu fiz 2 anos de ensino médio, 1 ano de propedêutico, 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Então, eu fiquei 10 anos ao todo no seminário. Mas se eu tivesse entrado depois do ensino médio, 8 anos propedêutico, filosofia e teologia. E o senhor tem mestrado e doutorado ou só mestrado? Isso. Daí, depois de padre, né, Sim. depois de 5 anos de ordenado, eu fui fazer uma especialização, um mestrado em Direito Canônico. O doutorado está no gancho ainda, né? Mas, por enquanto, eu tenho um mestrado em Direito Canônico. Aqui no Brasil, fora do Não, Brasil? foi fora do Brasil, foi em Roma, na Universidade Lateranense, de 2017 a 2020. Eu tive lá em Roma, estudando e me especializando no direito da igreja. E estuda, e estuda, e estuda. Quando a gente acha que acabou, Estuda Já, mais de um repente pouco. vem alguma coisa, você não quer estudar mais um pouquinho, quer me aprofundar um pouquinho mais. E assim a gente vai seguindo os estudos, né? Vai, nunca para, nunca para. Como foi você foi para Roma, né, padre? Como foi essa decisão de ir para Roma, assim, de passar uma temporada em Roma? são as surpresas de Deus na vida, De né? repente, De De repente. repente, eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, desde a época da escola, era o melhor aluno da sala, boas notas. No seminário também sempre fui bem, nunca tive Tem carinho mesmo, né? reprova. Tem carinho. Então, desde a época do seminário, seja da minha parte, como da parte da arquidiocese também, houve o interesse de que eu aprofundasse em alguma área de estudo, né? Então, eu gostaria de fazer também essa experiência fora do país, de conhecer outra realidade, e apareceu a necessidade do direito canônico, né? Em 2013, o Papa Francisco fez uma reforma dos processos de nulidade matrimonial que pedia que as dioceses tivessem especialistas em direito canônico. Na época a nossa diocese tinha um só. Então o bispo pediu que alguém fosse, e eu já tinha o desejo de estudar fora. A princípio eu queria fazer um mestrado, uma especialização em família e matrimônio, e daí surgiu essa necessidade, apenas mudei um pouquinho o foco daquilo que eu ia estudar em Roma, mas eu queria muito, e eu tinha um padre na época que queria muito que eu fosse. Ele fez essa experiência de estudar em Roma e me incentivou bastante a ir, né? Então, para o nosso bispo, depois que ordenasse padre, ele queria que fizesse 5 anos de experiência, como foi, né? Fiquei 5 anos trabalhando para depois ir fazer esse estudo, né? Então, terminei o seminário, fiquei 5 anos trabalhando na pastoral, em paróquias, para depois voltar a essa especialização já com a bagagem dessa experiência desses 5 anos de padre. Quanto tempo já de ordenação, padre, o senhor tem? Eu fui ordenado dia 7 de setembro de 2012. Feriado. Então agora, 7 de setembro de 2025, completo 13 anos de ordenação sacerdotal. É uma bela caminhada já, né? nossa, muitas coisas boas Que aconteceram. passa muito rápido, né? Quando eu fiz 10 anos de padre, eu comentava na missa, né? 10 anos de seminário parece que não passava nunca. Agora passa. Porque aquela expectativa de acabar logo, quero ser padre, não sei o quê. E agora eu digo que eu sou muito feliz, muito realizado como padre e, sinceramente, eu não vi passar esses 13 anos. Né? Diferente de muita gente acho que o padre só reza a missa, né, padre? O padre tem muita atividade extras às missas, que acho que ocupam muito tempo e a gente acaba não vendo o tempo passar, né? E por exemplo, nesse estudo que eu fui fazer de direito canônico, me dá algumas funções na diocese que também ocupam muito tempo, né? Então, por exemplo, a gente está gravando aqui numa terça-feira e eu passei o dia todo ouvindo depoimentos em processos de nulidade matrimonial, rezei missa na Unesp, visitei doentes, celebrei missa na paróquia, atendi, então já aconteceu muita coisa no meu dia a dia, né? E de fato, de segunda a segunda, é gente que pede bênção, que
enterro para ser feito, outras celebrações, bênção de casa, visitas a doentes, reuniões, a parte administrativa da paróquia que exige muito, outros cargos que eu tenho na diocese também que demandam tempo, preparação de homilia, hoje com o canal do YouTube, gravações, então é muita coisa. Final de semana, então, nem se fala. Casamentos, batizados e missas. Se você precisar, a gente estava conversando fora aqui, se você precisar de um horário na agenda do padre, tenta marcar para 2026, porque esse ano não tem mais. 20 semanas já tá ó. Se você pretende casar em 2025 com o Padre Gustavo, esquece, só 2026. Nesse caminhar, né, desses 13 anos, o senhor estava falando tanta coisa, uma agenda tão lotada, deve ter acontecido muita coisa engraçada também. Tem alguma coisa que o senhor pode compartilhar? Tem muitos, né? Para quem não segue o padre nas redes sociais ainda, siga, porque os cortes das missas das crianças são os melhores. Cada dia ali acontece uma coisa nova, mas tem alguma coisa assim que marcou muito, assim, que foi muito engraçado? Coisa engraçada. Pode ser com você, por exemplo, alguma gafe que você cometeu e que foi engraçado. Eu lembro numa missa campal, era aniversário de uma cidade e tinha uma senhora bem obesa que estava entrando com uma bandeira, né? Daí eu falei, em vez de falar, vamos receber a bandeira, eu falei, vamos receber a banheira. E ficou meio desagradável a situação. Uma outra que agora lembrando, foi uma palestra que eu fui dar num encontro de jovens, né, na Casa Santo Inácio, em Botucatu. E antes de começar a minha palestra, a equipe de canto foi fazer uma animação e eu falei, vamos ficar em pé, vamos animar. Todo mundo ficou em pé, menos uma moça que estava bem na minha frente, né? Daí eu fui, peguei na mão dela, eu falei, força, coragem, vamos ficar em pé, minha filha. Só que eu falei isso e olhei no fundo, vi duas muletas lá no fundo. E nisso ela olhou para mim e falou, eu não consigo. Eu tive uma vontade de cavar um buraco e me esconder e nunca mais aparecer. Então, lógico. Naquele momento, o senhor queria que Deus operasse um milagre, naquele momento, né? Com certeza. E tantas outras, né? Às vezes, nas missas, vontade de crise de riso, que dá quando você não pode rir. Na Itália, eu nunca esqueço, uma vez eu fui atender uma confissão, primeira comunhão da criançada. Eu fui dar a absolvição assim, impus as mãos, o menininho veio e fez assim. Aí a absolvição foi no meio de risada, né? Então, acontecem no dia a dia muitas coisas engraçadas e depois a gente compartilha, a gente ri. Na missa, leitura que sai errado. Uma vez eu lendo a missa, comentarista... No evangelho de hoje, os discípulos de Manaus... Da onde ela tirou isso? De Manaus. Emaús virou Manaus. Meu Deus do céu. Acho que segurar o riso na hora da missa deve ser o mais difícil, né? Porque de frente o senhor vê tudo que está acontecendo, né? E para quem não segue o padre nas redes sociais dele, depois ele vai deixar aí, tem os cortes da missa, que é gravado das crianças, as crianças são fantásticas. Elas são um verdadeiro show à parte da missa. Né, Vada? E é muito divertido ver isso, né, também. Ver que as crianças, elas se sentem à vontade naquele ambiente, né? Claro, a homilia é adaptada a eles, tudo, mas sentir o quanto eles absorvem. Falo isso como catequista. Eles chegam depois, na segunda-feira, no encontro de catequese, falando do evangelho. Então, é muito importante, né, essa didática diferenciada para as crianças. E esses dias eu estava vendo no Facebook uma recordação de 2021, uma das primeiras missas de criança, ainda voltando da pandemia, eu sentadinho com umas 10 crianças ao redor, quando começou tudo, né? E as crianças todas tímidas, retraídas, né? E como com o tempo elas vão pegando intimidade, confiança e se abrindo e participando. A oração das crianças,
que também eu copiei de um padre amigo. Nada se Nada cria, se tudo se copia. Tudo se copia. copia. Mas a cada domingo é bonito ver a profundidade das crianças ali, umas orações muito sérias que elas fazem. Daí saem as brincadeiras, as bobagens, mas é muito bonito ver a profundidade, né? Como parece que elas não estão nem aí, mas como elas estão prestando atenção. E de vez em quando aparece vídeo de criança em casa, celebrando missa, imitando o Padre Gustavo, e como isso alcança o coração das crianças, né? Acho que isso deve encher o senhor de orgulho, né? O padre começou com quantas coroinhas, padre, quando o senhor... Estava na pandemia quando o senhor começou, mas depois que voltou à Quando eu missa... cheguei na paróquia, tinha por volta de uns 10 coroinhas na paróquia, né? E hoje nós temos Hoje, 120 por aí. Com a próxima investidura, acredito que seja isso mesmo. 120 coroinhas, todas as missas lotadas de coroinha, nenhuma criança, todas as crianças amam servir com o padre, isso que é o mais gostoso. E ver como elas vão se envolvendo na missa também. O coral das crianças agora, elas na acolhida ali na porta, fazendo leituras. As crianças que lêem melhor do que muito adulto. Dão um show à Então, parte. toda essa missa feita por elas, né? E para elas. Padre, a gente tá falando muito de muita coisa boa, né? Vamos para uma parte agora um pouquinho mais delicada. Não vamos fazer o padre chorar, não vamos fazer o padre chorar. O senhor como pároco hoje, o que é uma coisa que entristece o senhor dentro da igreja ou como comunidade? O que é uma coisa que entristece o senhor hoje como pároco? Ou como na realidade mesmo, assim, católica no geral, algo que te entristeça. Eu acho que na paróquia, vamos dizer, que não é exclusividade da nossa, mas por onde eu passei e conversando com outros amigos padres, é o fechamento, né? Às vezes a gente gasta tanto e no sermão, na pregação, nos ensinamentos, e às vezes o fechamento das pessoas que parece que não absorvem, né? A gente faz uma pregação sobre o perdão e acaba e tá todo mundo brigado e a divisão, né? Eu acho que a divisão é a coisa que mais me machuca, né? Às vezes de ver dentro da igreja, entre as pastorais, dentro da pastoral, essa falta de perdão, essa falta de comunhão e às vezes rivalidade, disputa de ego, né? Tudo muito humano, né? E às vezes a gente se ilude que na igreja vamos ter pessoas perfeitas e pelo contrário, a igreja é feita de pessoas limitadas, fracas e que estão ali justamente por isso, né? Mas o nosso sonho é que fosse diferente, né? Então acho que se tem uma coisa que machuca e entristece é justamente a divisão e a falta da comunhão dentro da comunidade, né? Com o tempo a gente vai não acostumando, porque não é uma coisa que a gente tem que acostumar, né? Porque o sonho continua que exista a comunhão, né? Mas a gente vai entendendo que é assim e que a gente precisa continuar construindo pontes, né? Apesar de muitos muros querer separar, mas a gente tem que continuar insistindo nisso e ver passos que são dados é gratificante, né? Tá bom que às vezes se dá um passo adiante, 5 atrás, mas o importante é continuar caminhando, né? Eu fico muito pensando o coração de Deus, né? Como Deus se machuca também de ver tudo isso, né? Mas ele não desiste. Então eu também, apesar dessas coisas que às vezes dão um banho de água fria, mas entendendo que é a nossa condição humana, pecadora, e que a gente tem que continuar buscando a santidade. A gente vê muito reflexo disso, desse trabalho do senhor, de querer fazer a união de todos, né, da comunidade, que a gente vê vamos ser específico, a festa do milho, por exemplo. Eu não sei dimensionar, realmente não sei, acho que não sei quantas pessoas trabalharam para fazer aquela festa acontecer. Cerca de 300 voluntários. 300 voluntários para fazer uma festa acontecer. Isso é reflexo do trabalho do senhor, dessa ponte que o senhor está ligando entre as pastorais, entre as pessoas. Como o senhor mesmo disse, nós somos humanos. Às vezes os humanos são falhos, né? Mas o senhor não desiste da gente. Fala de mim, da Janaína, das pessoas que vão na paróquia. Isso que é o mais importante. Isso que eu acho que nos enche de orgulho
e nos fortalece nessa caminhada, como o senhor falou. Isso é fantástico. E dentro, né, dessa rotina do senhor, claro, tem todos os compromissos da igreja. O senhor tem uma rotina pessoal de oração também? Como que é a rotina pessoal de oração do senhor? Preciso. É necessário. Para ter o que oferecer, preciso, né? Não é que seja perfeita, que às vezes a correria, o cansaço, às vezes nós também temos momentos de aridez espiritual, como todo mundo, mas eu tento sempre de manhã, a primeira coisa, me colocar na presença de Deus e principalmente através da liturgia das horas, de começar o meu dia e durante o dia encaixar algum momento de Lexio Divina. Eu gosto muito de ler e de rezar a partir da palavra de Deus, né? Então, às vezes varia, um momento mais livre, mas todo dia eu tento fazer alguns momentos de Lexio Divina. Quando eu consigo estar diante do Santíssimo, também fazer um momento de adoração ao Santíssimo. A missa todos os dias, que eu celebro todos os dias, e ali a principal fonte, né? E sempre à noite um exame de consciência antes de dormir, de olhar para o meu dia e reconhecer onde eu falhei, pedir o perdão de Deus antes de dormir. Então, basicamente, a minha rotina de oração é um pouco essa, né? Às vezes não consigo dar tudo, às vezes consigo dar um pouquinho a mais. Varia muito do dia, dos compromissos, do ânimo, mas basicamente é isso. E o que o senhor tem de conselho para, principalmente para os jovens, né? A gente vê que, de uma certa forma, os jovens acabam sendo mais abertos a novas experiências. Mas como o senhor aconselharia que eles estivessem atentos a esse chamado de Deus? Assim, porque, ao mesmo tempo que eles são abertos, eles são bombardeados de muitas informações, né? Qual o conselho que o senhor daria para que eles conseguissem ouvir essa voz de Deus, que às vezes está chamando eles para a vocação, não necessariamente a sacerdotal, mas está chamando ali para o servir, né, para estar junto em comunidade, mas são tantas outras informações que eles acabam ficando um pouquinho perdidos. Eu acho que só a possibilidade de pensar nisso já é um ponto muito positivo, né? Então, de estar aberto, conheço muita gente que não entra para o seminário, mas um dia pensou nisso. Então, só de ter essa possibilidade já é um primeiro passo. E depois eu acho que a intimidade com Deus, né? A intimidade com Deus vai nos dando essa capacidade de ir discernindo e percebendo a vontade dele. Como você disse, não é fácil, né? São muitas informações, muitas opções. Hoje em dia, a vocação à vida religiosa, ao sacerdócio, não é um negócio que chama muito atenção, né? Às vezes a pessoa quer ser bem-sucedida, quer ser rica, tal. Mas eu acho que de ouvir a voz de Deus e Deus vai mostrando no tempo certo, né? E, como eu digo, não tive uma experiência surreal que Deus apareceu, bum, quero que você seja padre, mas foi no dia a dia, né? No dia a dia que eu fui percebendo os sinais, fui me sentindo realizado naquilo que eu fazia da igreja e ao longo desses 10 anos de formação, Deus foi confirmando. Então, acho que a intimidade com Deus vai ajudando a gente perceber a mão de Deus no ordinário, no cotidiano da nossa vida e como Ele vai nos conduzindo. É só confiar, não deixar que o medo nos paralise, né? Talvez, se lá quando eu fazia encontro vocacional eu ficasse com medo, não vou mais. Como talvez no primeiro ano o medo paralisou um pouquinho, talvez hoje eu não estivesse aqui. Então, acho que confiar, mesmo com medo, e Deus vai mostrando, né? No seminário, muita gente entra, mas a maioria acaba saindo ao longo do percurso, né? Porque percebem que não é isso, ou a equipe de formação acaba percebendo e ajudando a pessoa a identificar que não é aquele caminho, né? Então, o entrar para o seminário não é definitivo. É um passo a mais para se conhecer, mas não que alguém que entrou no seminário tem que ser padre. E o seminário leva bastante tempo até para isso, né? Para que seja uma decisão bem pensada, bem amadurecida, e os anos ajudam a assentar essa decisão. Então, acho que a principal coisa é não ter medo
e intimidade com Deus, que vai mostrando no tempo certo os passos a serem dados. Padre, qual que é o seu maior sonho hoje na nossa paróquia? Qual que é o seu maior sonho? Levar todo mundo para o céu. Eu vou, me puxa que eu vou. Tem diversos níveis de sonho, né? Eu acho que, por exemplo, materialmente, fisicamente, a ampliação da igreja e a reforma do salão de festas. Tá a caminho. Pastoralmente, talvez uma criação de células, dividir a paróquia em células, grupos pequenos de 12 pessoas para estudo e meditação da palavra, da doutrina da igreja. Espiritualmente, que as pessoas possam aprender e valorizar mais a Santa Missa, participar da missa com a consciência e crescer na vida espiritual, nos outros ramos também, na adoração. Então tem diversos níveis, mas eu sou um sonhador. A gente acha, eu particularmente, eu acho lindo tudo que o senhor faz pela paróquia para que traga mais pessoas. Essas semanas atrás nós passamos pelo Cerco de Jericó, que foi uma semana fantástica, um transbordo do Espírito Santo magnífico, né, que aconteceu naquela igreja. Uma semana intensa de oração, de doação, de transbordo do Espírito Santo, que mexeu com muita gente aqueles momentos, né, Padre? Mexeu com muita gente. Então, acho que isso agrega ainda mais a qualidade do senhor de querer trazer mais pessoas para dentro da paróquia, né? E o Cerco de Jericó é um renovo para mim também, né? Então, eu gosto sempre de chamar outros padres para que eu possa estar ali ouvindo, rezando e recebendo, né? E me abastecendo, né? Eu acho que esses momentos fortes dão um up no espírito da gente, né? Seja a Semana Santa, seja o Cerco de Jericó, seja a novena de Nossa Senhora Menina. Eu falo que são os 3 momentos mais fortes da paróquia ao longo do ano, porque a nossa vida é feita do ordinário, do dia a dia, mas que precisa também desses momentos fortes de renovação e de fortalecimento da nossa vida espiritual. Sim, com certeza. E nessa linha do fortalecimento espiritual, qual conselho o senhor daria, né, para aqueles que já sentem esse chamado e que às vezes ainda um pouco inseguros não conseguem ouvir, né, o que Deus está preparando para eles? Eu acho que buscar uma ajuda de alguém mais experiente nesse sentido, né? Seja um padre, seja um casal mais experiente, seja uma religiosa, mas poder conversar e esclarecer essas dúvidas, por exemplo, tenho dúvida se talvez Deus quer que eu seja padre, então vai conversar com o padre para ver as dúvidas que ele teve, se são como as suas, tenho dúvida se a minha vocação é o matrimônio. Então, vou conversar com um casal de fé que passou por essas dúvidas também na decisão pelo casamento. Então, acho que não ter medo de pedir ajuda e de se aconselhar com quem tem algo a oferecer também. Não com qualquer um, mas com pessoas maduras, pessoas que têm uma espiritualidade embasada que vão te ajudar, né? Porque não que alguém venha conversar comigo que eu vou forçar a pessoa a ser padre ou puxar a sardinha para o meu lado. Mas eu vou ser bem realista, se eu ver sinais de vocação, eu vou incentivar. Se eu não enxergar esses sinais, eu já vou fazer a pessoa enxergar isso também e ir para outro caminho, né? Legal. Padre, muito obrigada. O senhor achou assim que ia ser fácil, né? Tá sendo fácil. A gente queria fazer umas perguntas rápidas para o senhor, assim, para sem pensar muito o senhor responder. Tem dificuldade para isso? Eu sou uma pessoa que precisa pensar muito. Confia. Quando me mandam mensagem no WhatsApp, eu preciso pensar, depois eu respondo, levo 2 anos para responder. Então explicado por que demora, gente. Vocês mandarem mensagem pro padre, manda mensagem, não fica nervoso. 1 hora ele responde. Não é nada pessoal. Se ele demorar, cobra na caixinha de pergunta dele, que ele abre no Instagram, que aí ele vai ver o WhatsApp e aí ele vai responder. Então não é pessoal,
tá? É da pessoa aqui, mas não é pessoal, tá? Não se sinta constrangido com O padre isso. não gosta de mim, o padre não me responde. Ai, meu Deus do céu. Não é O exclusividade. senhor deve escutar muito disso, né? O padre não me ama mais. Então Nossa, vamos... você acaba a missa, não cumprimenta a pessoa, Nossa! a pessoa fica chateada, vai embora pra casa, né, Conrado? Fico mesmo. Chega em casa, chora. Nossa, por que será que o padre não falou comigo hoje? Chora, padre. Chora. Então, agora é a nossa vez. É a revanche, tá? Perguntas e respostas. A gente não vai colocar o senhor em nenhuma saia justa, tá bom? Com certeza. Eu começo? Pode ser? Uma palavra que define a sua vocação. Felicidade. Um santo de devoção. São Pio X. Um livro que mudou sua vida fora a Bíblia. Livro que mudou minha vida. Foi Código de Direito Canônico. O lugar onde o senhor mais sente a presença de Deus. Diante do Sacrário. A comida que te faz mais feliz. Churrasco. Algo que o senhor sempre tem no carro. Música. Algo que as pessoas não imaginam sobre o senhor. As pessoas não imaginam sobre mim que eu durmo pouco. Ah, vá. O senhor não tem tempo na agenda, o senhor vai falar que não. Tudo bem, a resposta é sua. Não Porque eu sou vou- diabético. Ó, Quem não me conhece não sabe que eu sou diabético. E quem conhece, esquece. se o senhor não fosse padre, o que o senhor seria? Economista. Nossa. Uma frase que acompanha o senhor na missão do senhor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Salmo 88. Que lindo. Agora essa eu quero ver. Hein? Pagode ou pagode? Canta um trechinho de uma música. Deixa acontecer naturalmente. E a última, para finalizar. Peraí, que depende de uma coisa. R$2 ou um presente misterioso? Um presente misterioso. Ah, então nós temos um presente misterioso para o senhor. Peraí que o Conrado vai pegar para a gente. Agradecendo a participação do senhor mais uma vez. Pode A gente abrir aqui? pode abrir, por favor. A gente espera que o senhor goste. É uma lembrancinha. Mas ele Não mostrou- repara. Não repara que é uma lembrancinha simples, mas é de coração. Pode rasgar essa aqui. Assim como a bagunça da casa, não repara? A casa tá bagunçada. Derruba. Não derruba. Nossa. Acho que sou o primeiro a receber. O primeiro a com certeza, receber. Caneca, de repente Deus age. Obrigado. Personalizadíssimo pro senhor. Padre, mais uma vez a gente agradece demais a disponibilidade do senhor, essa abertura que o senhor tem conosco, que faz a gente se sentir em casa. Esse carinho com cada pessoa. Cada pessoa, o senhor tem um carinho imenso por cada pároco que tem lá. Paroquiano, cada desculpa. paroquiano. É. É isso que nos fortalece ainda mais a nossa fé e a nossa caminhada. E quem nunca assistiu a uma missa, nunca participou, aliás, né, de uma missa na Nossa Senhora Menina, tá ficando apertado? Tá, mas a gente convida vocês para participarem da missa de lá. Todo o esforço, né, que a gente reconhece no nosso sacerdote, né, é um esforço de união mesmo, para que as pessoas se sintam em casa, acolhimento com as famílias. Algo que a gente observa muito na nossa paróquia é o como as pessoas vêm de fora, e eu digo aqueles que se mudam para Botucatu e se encontram ali na nossa paróquia. Então, é algo muito natural essa acolhida. E com certeza vem muito desse seu esforço, padre, com relação à união entre as pessoas, essa comunhão, né? A vida em comunidade. Isso é muito importante. Nenhum movimento existe sozinho, nenhuma pastoral existe sozinha, e a gente sente isso, né? Esse esforço que o senhor faz para manter essa comunhão. Então, muito obrigada mais uma vez por nos ter acolhido, por acolher os nossos filhos, por todo o apoio que o senhor dá para a gente. E a gente pede para o senhor para que a gente encerre com uma oração, agradecendo mais uma vez e louvando a Deus por sua vida. Muito obrigada. Amém. Obrigado pelo convite, pela honra
de estar aqui nesse primeiro episódio, depois da abertura, né? Que Deus abençoe muito esse projeto, que as surpresas desse Deus que age de repente possam se multiplicar na vida de todo mundo que estiver acompanhando. Agradecendo você que teve paciência de me aguentar até agora o final. Te convido a me seguir também nas minhas redes sociais, no Instagram, @PE Gustavo Correia, e no YouTube tem o nosso canal com o Evangelho do Dia, com a leitura do dia, Padre Gustavo Viago Correia. Você me acompanha lá. Vamos rezar. Senhor Deus de amor, Deus de bondade, nós te louvamos e agradecemos por este momento de partilha, em que o Senhor se fez presente, que as tuas surpresas possam continuar acontecendo em nossa vida e que nós sejamos sempre abertos a contemplá-las e a recebê-las em nossa vida. Que desça sobre esse projeto, sobre você que reza conosco neste momento, sobre as suas famílias. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada pela paciência que vocês tiveram conosco. E não se esqueçam, semana que vem a gente está de volta, porque de repente Deus age. Batiza-me, manda teu fogo, traz esperança. Batiza-me, batiza-me.